No caos do metrô de São Paulo, um pedido desesperado de uma criança mudou tudo. Um bilionário indiferente se depara com um segredo do passado que o abala, e uma família à beira do colapso encontra a esperança. Será que um simples ato de bondade pode transformar destinos? Descubra agora. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O pedido desesperado nas sombras do metrô. Era um dia comum na agitada São Paulo, com o burburinho incessante das multidões ecoando pelas estações subterrâneas e o cheiro de chuva recente misturando-se ao ar úmido do metrô. No coração da linha vermelha, entre o vai e vem apressado dos passageiros, o pequeno Lucas, de apenas 8 anos, se aproximava timidamente das pessoas que aguardavam o próximo trem. Seus olhos grandes e suplicantes contrastavam com a coragem que o impulsionava adiante, carregando uma latinha velha onde tilintavam algumas moedas soltas. Em sua mãozinha, um pedaço de papel rabiscado anunciava a urgência. Ajuda para o remédio do meu pai. Ele parou diante de um homem elegante, encostado na parede, absorto em seu smartphone. Dentro de seu mundo de números e negociações, o Sr. Eduardo, um bilionário conhecido por seu império no setor imobiliário, mal notou a aproximação inicial. Lucas bateu levemente na perna dele. Ele olhou para baixo, a princípio com uma ponta de irritação, por ser interrompido em meio a uma ligação importante, mas algo na expressão da criança o fez pausar. Senhor, por favor, meu pai precisa de um remédio caro. Se o senhor me der uma moeda, eu prometo que quando eu crescer eu pago tudo de volta, disse Lucas, a voz embargada pela emoção, mas firme na promessa inocente. A curiosidade de Eduardo foi aguçada. E seu pai, onde ele está? Perguntou ele, a surpresa em seu tom suavizando a frieza inicial. Lucas apontou para um canto escuro da plataforma, onde, um pouco afastado, um homem estava sentado no chão com a cabeça baixa, visivelmente debilitado e pálido, tossindo fracamente. Sem hesitar, Eduardo guardou o telefone no bolso e se aproximou, um choque o atingindo ao reconhecer traços familiares. Era Marcelo, seu antigo sócio, com quem ele havia compartilhado uma empresa de construção anos atrás. Há algum tempo, Eduardo decidira encerrar a sociedade e fechar a empresa, deixando Marcelo sem nada. Uma decisão puramente financeira na época, sem considerar as consequências pessoais. Marcelo, em seu estado de fraqueza, não o reconheceu de imediato. Ele ergueu os olhos cansados e respondeu às perguntas com uma voz rouca. O que você tem? Qual o remédio? E você tem onde morar? Perguntou Eduardo, a surpresa e uma ponta de remorso em seu tom. Estou assim porque a empresa fechou, e eu não tive mais como sustentar minha família. Minha esposa me deixou e a doença me pegou, respondeu Marcelo sem detalhes, apenas a dor crua da situação. A doença, ele percebeu, era crônica, silenciosamente minando sua saúde. Um nó se formou na garganta de Eduardo. Ele havia contribuído para aquela situação, mesmo que indiretamente, ao encerrar a sociedade que sustentava Marcelo. Não podia se perdoar por tamanha negligência. Sem pensar 2 vezes, ele os ajudou a se levantar e os levou para fora do metrô, chamando um táxi para o hospital particular mais renomado da cidade. O encontro surpreendente com o bilionário mudou o rumo da manhã. Era 11h05 da manhã de sábado, 16 de agosto de 2025, quando Eduardo, ainda processando o choque de reencontrar Marcelo, seu antigo sócio, guiou Lucas e o pai para dentro de um táxi luxuoso que chamou às pressas na saída do metrô. O som dos pneus contra o asfalto molhado se misturava ao silêncio tenso dentro do carro, enquanto Lucas segurava a latinha com moedas, olhando para Eduardo com uma mistura de esperança e incerteza. No hospital particular, uma construção imponente de vidro e aço no centro de São Paulo, Marcelo foi rapidamente atendido. Ele tomou um banho quente, passou por exames detalhados e recebeu os primeiros medicamentos enquanto Lucas permanecia ao seu lado, aliviado, repetindo: Obrigado, senhor. Eu prometo pagar quando crescer. Eduardo, sentado em uma cadeira do corredor, observava a cena com um peso diferente no peito.
o remorso crescendo a cada segundo por ter encerrado a sociedade que deixou Marcelo na ruína. Enquanto os médicos trabalhavam, Eduardo aproveitou para conversar com Lucas. "Como vocês estão vivendo assim, pequeno?" perguntou ele, a voz mais suave agora. Lucas, com os olhos baixos, respondeu: "A gente mora num barraco perto da estação. Depois que a empresa fechou, meu pai perdeu tudo. Ele ficou doente e eu saio para pedir ajuda." Eduardo engoliu em seco, sentindo o impacto das palavras. Ele lembrou-se de Marcelo como um sócio dedicado, sempre trazendo ideias inovadoras para a construção. E a culpa o atingiu como um soco ao perceber que sua decisão egoísta o levara àquele ponto. "Eu não sabia", murmurou para si mesmo, enquanto o médico se aproximava com um diagnóstico preliminar. Uma infecção pulmonar avançada, tratável com medicação contínua, mas que exigiria meses de cuidado. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão. Ele ligou para sua esposa, Mônica, contando a situação. "Mônica, encontrei Marcelo, meu antigo sócio. Ele está em péssimas condições por causa do fechamento da empresa. Quero ajudá-los." Mônica, surpresa, mas solidária, respondeu: "Faça o que for certo, Eduardo. Eles podem ficar no apartamento vazio perto da mansão." Com o apoio da esposa, Eduardo voltou-se para Lucas. "Seu pai vai ficar aqui até melhorar, e vocês vão morar no meu apartamento perto da minha casa. Vou cuidar de tudo." Lucas abriu um sorriso tímido, mas seus olhos brilharam com gratidão. O bilionário, habituado a negociar contratos de bilhões, sentiu que aquele compromisso valia mais que qualquer negócio. De volta à mansão de Eduardo naquela tarde, ele compartilhou o plano com Mônica, que o abraçou emocionada. "Você está fazendo a coisa certa, amor. Isso mostra o homem que você realmente é." O peso do reencontro ainda o acompanhava, e Eduardo decidiu retornar ao hospital no dia seguinte. Ele sabia que o destino o havia colocado ali por uma razão, e a culpa por ter abandonado Marcelo o impulsionava a reparar o erro. O relógio marcava 3:05 da tarde, e o som da chuva lá fora parecia ecoar a promessa silenciosa que ele fizera a si mesmo: reconstruir o que havia destruído. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir, e o vínculo entre eles estava apenas começando a se revelar. A revelação que abalou o passado veio à tona no hospital. Era 10 da manhã de domingo, 17 de agosto de 2025, quando Eduardo retornou ao hospital particular, o coração pesado com a decisão de enfrentar o erro que cometera ao encerrar a sociedade com Marcelo. Ao entrar no quarto onde Marcelo estava internado, ele encontrou o homem mais lúcido, sentado na cama com um copo d'água nas mãos, enquanto Lucas brincava com um brinquedo simples que a enfermeira havia dado. Eduardo se aproximou, hesitante. "Marcelo, sou Eduardo, seu antigo sócio. Lembro de nós construindo aquela empresa juntos, mas eu a fechei e te deixei sem nada. Desculpe-me por não ter considerado as consequências", disse ele, a voz carregada de remorso. Marcelo ergueu os olhos e um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. "Senhor Eduardo, é mesmo o senhor?" perguntou a voz rouca, mas com um toque de surpresa. O silêncio tomou o quarto por um instante. Marcelo respirou fundo e começou a contar. "Nós éramos uma boa equipe, Eduardo. Suas ideias de expansão eram brilhantes e eu cuidava da parte prática. Mas quando você decidiu fechar tudo, perdi minha casa, minha família se desfez e a doença me pegou. Tentei recomeçar, mas não consegui." Eduardo sentiu um nó na garganta, lembrando-se das noites de planejamento com Marcelo, das promessas de crescimento que ele quebrou ao priorizar seus próprios interesses. "Eu não percebi o quanto te machuquei", murmurou, os olhos baixos. Lucas, ouvindo a conversa, se aproximou. "Papai sempre falava do senhor como um amigo. Ele dizia que a empresa era nossa, mas que o senhor mudou de ideia." A revelação seguinte abalou Eduardo ainda mais. Marcelo continuou. "Antes de a empresa fechar, eu guardei um documento que achei no escritório, um contrato assinado por um investidor que nunca usamos. Pensei que poderia ser útil e o levei para casa. Anos depois, vi que ele garantia uma parte dos lucros que ainda estão parados na conta da empresa antiga." Eduardo arregalou os olhos.
Um contrato. Isso pode nos dar acesso a milhões que nunca reivindiquei. Marcelo assentiu, tirando um envelope amarelado da mochila. Eu não sabia o que fazer com ele. Queria te procurar, mas não tinha como. Eduardo pegou o envelope, o coração acelerado. Aquele documento podia reabrir um capítulo financeiro que mudaria tudo. Clara, a enfermeira, entrou no quarto e notou a tensão. Tudo bem aqui? Perguntou. Eduardo respondeu. Sim, mas preciso verificar algo urgente. Marcelo, você salvou mais do que sua família com isso. Ele ligou para seu advogado ordenando: reúna a equipe na sede. Temos um contrato que pode resolver o passado da antiga empresa. Enquanto esperava a resposta, Eduardo olhou para Lucas e Marcelo. Vocês não são mais só meu passado. Quero te convidar para uma nova sociedade, Marcelo. Vamos reconstruir juntos. O relógio marcava 10h45 da manhã, e o documento nas mãos de Eduardo prometia revelar uma nova chance. Mas o verdadeiro impacto daquela revelação ainda estava por se desenrolar. A transformação que uniu dois mundos começou a tomar forma naquela tarde reveladora. Era 13h15 da tarde de sábado, 16 de agosto de 2025, quando Eduardo, com um envelope amarelado nas mãos, chegou à sede de sua empresa no centro de São Paulo, acompanhado por Marcelo, que já se recuperava no hospital, e Lucas, que segurava a mão do pai com orgulho. O prédio imponente de vidro refletia o sol da tarde, mas a tensão dentro das salas era palpável. A equipe de segurança e o advogado de Eduardo, Sr. Almeida, aguardavam ansiosamente no andar executivo. Esse contrato pode reabrir os lucros da antiga empresa? Perguntou Almeida, ajustando os óculos enquanto examinava o documento. Eduardo assentiu, a voz firme. Marcelo o guardou por anos. Se for válido, podemos reivindicar milhões que deixei para trás ao fechar nossa sociedade. Eles abriram o contrato na sala de reuniões e as assinaturas confirmaram. Um investidor havia deixado 15 milhões de reais em uma conta inativa, esperando ser resgatados. Almeida exclamou: "Isso é uma mina de ouro. Podemos processar e recuperar tudo." Eduardo virou-se para Marcelo, os olhos brilhando com gratidão. "Você salvou minha empresa, Marcelo, e me deu uma chance de reparar o erro de ter encerrado nossa sociedade. Aceita voltar como meu sócio?" Marcelo, ainda fraco, sorriu. "Senhor Eduardo, eu aceito suas desculpas. E sim, quero reconstruir com você." Lucas, ao lado, pulou de alegria. "Papai vai ser sócio de novo." De volta ao hospital, Eduardo compartilhou a novidade com Mônica por telefone. "Encontrei Marcelo e vamos reabrir a sociedade. Quero que eles morem no apartamento perto da mansão." Mônica, emocionada, respondeu: "Eduardo, estou tão orgulhosa de você. Isso é lindo. Vou preparar o apartamento para recebê-los." Com o apoio da esposa, Eduardo convidou Marcelo e Lucas para o apartamento, um espaço confortável a poucos quarteirões da mansão. "Vocês vão morar aqui e vamos trabalhar juntos novamente", disse ele, entregando as chaves a Marcelo. Mônica, ao encontrá-los na mansão mais tarde, abraçou Eduardo. "Você transformou um erro em algo maravilhoso. Estou feliz por você ter dado essa chance a eles." Naquela noite na mansão, a família de Eduardo e os novos moradores celebraram com um jantar simples. Marcelo, olhando para Lucas brincando com Mônica, disse: "Nunca pensei que uma moeda no metrô me traria de volta à vida." Eduardo ergueu um brinde. "A nova sociedade e a uma nova amizade. Obrigado por me ensinar a valorizar o passado." O relógio marcava 8 da noite, e o som da cidade lá fora parecia ecoar a promessa de um futuro compartilhado. A transformação estava em curso, e o respeito mútuo entre Eduardo e Marcelo começava a florescer, com Mônica como testemunha da redenção de seu marido. O recomeço que iluminou uma nova vida floresceu em meio à grandiosidade de São Paulo. Era 11 da manhã de sábado, 20 de setembro de 2025, um mês após o encontro no metrô, quando o apartamento perto da mansão de Eduardo se transformou em um lar cheio de esperança. Marcelo, agora plenamente recuperado da infecção pulmonar, graças aos cuidados médicos pagos por Eduardo, assumiu seu papel de sócio na nova empresa imobiliária, trazendo ideias inovadoras que revitalizaram os projetos. Lucas, matriculado em uma escola particular,
Brilhava nos estudos, sonhando em seguir os passos de Eduardo e Marcelo, enquanto brincava no jardim da mansão com novos amigos, incluindo os filhos de Mônica. Eduardo, observando da varanda ao lado de Mônica, sentia um calor no peito, que os lucros de bilhões nunca haviam proporcionado. A transformação foi além da família de Marcelo. Eduardo e Marcelo, inspirados por sua jornada, lançaram o projeto Metrô da Esperança, financiado com parte dos 15 milhões recuperados, oferecendo moradia e empregos a famílias em situação de rua. Na inauguração, realizada no jardim da mansão, Eduardo discursou: "Um pedido no metrô me ensinou que a verdadeira riqueza está na parceria e na reparação. Obrigado, Marcelo, por me dar essa chance." A multidão aplaudiu, e Lucas, ao lado do pai, ergueu um certificado de Embaixador da Esperança, dado pela comunidade. Marcelo, emocionado, disse: "Nunca imaginei que um contrato velho nos traria de volta. Obrigado por confiar em mim novamente." Mônica, radiante, abraçou Eduardo. "Você me enche de orgulho, amor. Essa é a família que sempre sonhei." 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de 16 de novembro de 2025, Eduardo, Marcelo e Mônica assinaram a expansão do projeto, transformando a empresa em um modelo de inclusão social. A mansão, antes um símbolo de isolamento, tornou-se um ponto de união com risadas de Lucas e jantares compartilhados entre as famílias. Uma noite, enquanto preparavam um churrasco no jardim, Eduardo olhou para Marcelo e confessou: "Você não é só meu sócio, você é meu irmão agora." Marcelo sorriu, os olhos brilhando. "E Lucas é nosso filho de coração. Essa sociedade vai além dos negócios." Mônica, ao lado, riu. "Vocês formam uma equipe incrível." No dia 20 de dezembro de 2025, em uma cerimônia íntima no mesmo jardim, Eduardo, Marcelo e Mônica celebraram uma aliança familiar, selando seus laços como uma grande família escolhida. Lucas, vestindo um pequeno terno, entregou-lhes uma placa com a frase "O metrô que nos uniu", simbolizando o recomeço. Eduardo ergueu um brinde. A Lucas, que me ensinou a valorizar o passado, a Marcelo, que me deu uma nova sociedade, e a Mônica, que acreditou em mim. O amor e a confiança podem nascer onde menos esperamos. Lucas, com lágrimas nos olhos, abraçou os três. "Vocês são minha família para sempre." Enquanto o sol se punha sobre a mansão, uma carta chegou da Câmara Municipal convidando Eduardo, Marcelo e Mônica para liderar um programa estadual de habitação. Eduardo leu em voz alta e sorriu. "O mundo quer ver mais histórias como a nossa." Marcelo riu segurando a mão de Lucas. "Começamos com moedas no metrô e agora construímos lares. Isso prova que a redenção pode mudar tudo." A lição ecoou na brisa, lembrando a todos que um ato de reparação pode acender uma luz eterna. E que o destino, como um metrô na escuridão de São Paulo, guia os corações mais improváveis para um novo começo.